Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal que está aqui embaixo. Cliquem, curtam, se inscrevam e mandem sugestões para as nossas próximas entrevistas. E hoje o nosso assunto é um assunto um pouco desconfortável para a grande maioria dos brasileiros, né? É um assunto que as pessoas ficam protelando. O assunto de hoje é insegurança no consultório dentário. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa extremamente qualificada para falar sobre isso. Ele é doutor, ele é professor, ele dá aula e é também dentista nas horas vagas. Com vocês, Rodrigo Blas. Tudo bom, Rodrigo? Tudo. Seja bem-vindo ao Insegurança em Pauta. Obrigado pelo convite e poder ajudar aí as pessoas, teus ouvintes, aí com algumas informações em relação aos consultórios dentários hoje. E por que as pessoas têm tanto medo de visitar ir ao dentista? Jô, eu acho que quando aquele barulhinho, primeira coisa, né, o barulho do motor, mas hoje a gente já está mudando para motores elétricos, então aquele barulhinho antigo, eu falo antigo, já está mudando. Outra coisa é em relação à dor, né? As pessoas ligam o dentista à dor. E para isso também temos aí grandes novidades, que isso é a sedação consciente. A gente consegue hoje sedar o paciente, é uma sedação, a gente fala consciente, a pessoa não é que dorme, apaga e... Enfim, não, a gente relaxa a pessoa, é um oxigênio, né, que ele inala com óxido nitroso. Então é uma dupla gasosa, falando assim. E aí ele inala isso e cada pessoa tem um potencial de relaxamento, de analgesia. Então ela relaxa, fica calma e a gente consegue tratar tranquilamente. Mas além disso, ela toma aquela anestesia local também. Toma anestesia Sai com a boca local, um pouco torta. Sai com a boca um pouco torta para não ter dor nenhuma, mas é um conforto aí para o paciente, né? Hoje também os anestésicos tópicos, aquela pomadinha que a gente põe para entrar com a agulha, também são anestésicos muito mais fortes, que a pessoa nem sente dor. E também as anestesias eletrônicas, né? São anestesias que elas são a pilha, né? Um aparelho a pilha, mas tem agulha também. Mas ela faz uma injeção controlada do anestésico para não ter dor no paciente. Então a gente lança a mão aí de um arsenal para que a pessoa não tenha dor no nosso consultório. Então o pessoal de casa pode ir no teu consultório, pode ter certeza que não vai sofrer. 99% não sofre. E aqueles 1% que acham que vão sofrer, a gente faz atendimento em hospital. Aí a gente faz sob anestesia geral em hospital. Tem gente mesmo que tem fobia. Tem pessoas que têm fobia, tem pessoas que têm síndromes, tem pessoas que não conseguem lidar com o consultório e não podem ficar sem ir ao consultório, né? Hoje uma infecção na boca pode matar um paciente. Nossa. Antigamente, muitos anos atrás, séculos atrás, as pessoas morriam de um problema dentário, né? Hoje você tem infecções bacterianas, endocardite bacteriana, problema pulmonar, né? É um problema grave, é um problema de saúde pública, né? Então, pessoal, não deixem de ir ao dentista. Mas, além de cuidar das bocas de muitas pessoas, tu também faz diversas coisas, né? Tu é um empreendedor, é pai de família, de sucesso, ele adora culinária e também criou a Hoff Skin, que é a harmonização orofacial. Conta pra gente o que é isso. Eu trabalho também com harmonização facial há muitos anos aqui no Brasil. A gente tem curso em Miami também, né, de treinamento. E uma das coisas que a gente via era uma deficiência no mercado em termos de um produto específico para harmonização, para os próprios profissionais usarem no consultório e darem um home care específico para os pacientes de harmonização. E aí eu, com algumas pessoas, a gente criou essa linha chamada Hoff Skin. E que em breve vão ter mais novidades aí. Tá aqui, né? E essa linha, ela é composta, deixa eu abrir aqui para a gente ver. A gente tem... Esse aqui que é de lavar. Isso, a gente tem sabonetes especiais para lavar o rosto dos pacientes prévio aos procedimentos de harmonização, para que ele não tenha uma infecção, algum risco de levar bactéria para dentro
do organismo. Uhum. E daí a gente tem aqui o sérum. Tem um sérum para home care, tem um gloss de ácido hialurônico puro, o silicone. uma luva de silicone para o profissional que tem problema de dermatite na mão, que resseca a mão. Edema. Tem um produto que melhora a inflamação pós-procedimento e o outro de anti-hematoma. Então isso aqui é um produto para os profissionais. Para os profissionais que trabalham com harmonização. Exatamente. E o que seria essa harmonização? Harmonização nada mais é do que deixar aquela pessoa que está envelhecendo voltar alguns anos do como ela era. A gente faz um gerenciamento do envelhecimento da face do paciente. Basicamente é isso. O que muitos veem hoje na televisão, nas mídias, é uma demonização facial. Pois é, eu ia falar isso, porque é o que todo mundo está falando, né? Por quê? Por que as pessoas elas acabam exacerbando, né, nessa questão dessa demonização? O que acontece é o seguinte, a pessoa ela não tem noção do qual o poder dos preenchedores, da toxina, né, dos bioestimuladores de colágeno. Então tudo tem que fazer um planejamento, assim como a gente faz nos dentes, um planejamento de oclusão, mordida, ATM, enfim. Na face é a mesma coisa, por onde começa, como a gente faz os liftings faciais sem cirurgia, qual produto usar. E isso virou muita moda, a briga entre as empresas por custo, por produtos mais baratos, sem artigos científicos que comprovem a eficácia daquele produto. Então hoje a gente tem de tudo no mercado. Assim como a gente tem os dentes feitos super naturais que ninguém percebe, você hoje vê aqueles dentes brancos, né? Que é demais, né? Que é demais. Então a face é a mesma coisa. O bonito da harmonização é alguém olhar você e falar, nossa, você está mais bela, você está bonita, o que você fez? Isso é o legal. Quando alguém olha o teu nariz, olha a tua boca, olha a tua face, fala, nossa, você aumentou, você fez isso, fez aquilo, então está errado o planejamento do profissional com o paciente. Porque eu falo que a culpa não é só do profissional, mas também do paciente que às vezes pede boca maior, ele quer boca maior, e aí ele não entende que não combina com o resto da face, né? A gente tem uma coisa que se chama visagismo, que é o estudo das métricas faciais, estudos de uma antropometria de métricas, né, da face, que isso é tudo estudado. Né, o tamanho de boca em relação ao tamanho do nariz, a distância dos olhos, enfim, um monte de coisa aí para... Que as pessoas têm que analisar e não analisam, né? Não, a pessoa já quer chegar e fazer determinados procedimentos. E depois que ela faz esses procedimentos, ela ficou com a face um pouco alterada, não gostou, ela consegue reverter? Consegue. Quando é a toxina botulínica, não, porque a toxina botulínica, hoje o mais usado é o Botox. Né? O Botox é uma marca que nem tem Xerox, tem Bombril, então também confundem. Botox é um produto que é uma toxina botulínica do tipo A da Allergan, que é uma empresa. Ah, então Botox é uma marca, tipo uma marca. Xerox. Isso, da Allergan. Então essa toxina botulínica da Allergan, chamada Botox, ela trata o quê? Rugas dinâmicas. Rugas estáticas, que são aquelas rugas que você está parado e ela demonstra, a gente trata isso com ácido hialurônico, que é um produto, que é um gel, né? Um gel que é injetável no paciente, e esse gel traz água e ele hidrata a pele. E aí depois nós temos os bioestimuladores de colágeno, que são produtos que bioestimulam o colágeno da face. Então a gente tem Botox, que trata a ruga dinâmica, os preenchedores, que faz toda a parte de preenchimento de estrutura óssea perdida, né? Por exemplo, a gente sabe que uma pessoa quando fica velha, que forma aquele bigode chinês que todo mundo chama, por que forma esse bigode chinês? Porque a gente tem uma camada de gordura nessa região, a órbita ela reabsorve para baixo e para fora, e essa camada de gordura ela cede, que a gente chama de pitose facial, e aí forma aquele bulldogzinho aqui, e a formação do sulco e da linha de marionete, que é aqui. Então tudo isso, ele decorre de uma alteração óssea estrutural da face, que a gente consegue, devido ao tempo, o envelhecimento facial, e aí com o auxílio de preenchedores específicos para serem injetados nessa região profunda, a gente devolve toda essa estrutura na posição.
Então, por isso que as pessoas não modificam como ela não vai ficar mais bochechuda ou menos. A gente só eleva, a gente faz um lifting facial da região. Feito esse lifting, a gente pode, se a pele é muito flácida, então a gente entra com tratamentos para flacidez previamente. Os bioestimuladores de colágeno, que são as hidroxiapatita, né, o ácido polialilático, e tem também os fios faciais. O que são esses fios faciais? Os fios faciais, tem vários tipos também, tem fios de PDO, que são polidioxanona, um que tem as garrinhas que todo mundo fala, né? Você coloca e puxa essas garrinhas e essas garrinhas levantam a pele. Só que isso tem uma durabilidade pequena, mas ele promove também a formação de colágeno. E aí você tem os fios bárbaros, que são os fios à base de PLLA, que é o ácido polialilático, que são cones, não são mais espículas. E aí esses cones, eles levantam, eles ancoram nessa região, e ele tem uma durabilidade, só para você ter uma ideia, de 24 meses de melhoria de colágeno e de lifting facial. São espículas. Espículas são aquelas garrinhas. É como se são fosse um anzol. Se você imaginar um anzol, quando entra na boquinha do peixe, ele passa certo. Mas quando ele volta, ele segura a pele. Tipo uma bucha de parede. Mais ou menos isso. Aquelas garrinhas na bucha de parede, que você não consegue tirar. Então, quando você entra de cima para baixo, as garrinhas vão bacana. Mas na hora que puxa, ela agarra na tecido, na camada, né, no tecido de gordura da face do paciente e levanta. Então, os atuais agora, os mais modernos, são de cones. Tem os de cones que são patenteados nos Estados Unidos, e aí tem vários produtos. A gente fala os mais modernos, mas amanhã já está saindo coisa nova e assim por diante. O que é importante salientar é que nós temos que usar produtos que são aprovados pela Anvisa, produtos que têm pesquisas científicas de muitos anos, para aí sim colocar num paciente. E isso é o que hoje é o maior medo, a insegurança do que ocorre num consultório, porque muitos querem preço, compram, às vezes até no Mercado Livre, produtos ou produtos que não tem Anvisa, produtos falsificados também, e aí injetam em paciente e aí sim tem um problema grave. Nós tivemos agora uma pessoa que morreu com um lifting, não foi? A pessoa morreu, uma que foi muito característica, é o pessoal do peeling de fenol, que um peeling de fenol, que aí ele inalou aquilo. E eu vi alguns vídeos, eu não me inteirei muito bem desse caso, mas eu vi que a partir do momento que ela faz ranhuras na pele e põe um produto à base de lidocaína para anestesiar, a gente sabe que a absorção da face, uma vez que você tem ranhuras, aumenta 300, 400 vezes. E aí quando você tem essa lidocaína absorvida, você pode sim ter um problema cardiorrespiratório, por uma intoxicação. Porque a lidocaína é a mesma que a gente tem nos nossos anestésicos. Então, existe um número de tubetes, né, especializados para aquela pessoa, por peso, que eu posso usar durante um tratamento. Então, tem pessoas que são mais sensíveis à anestesia, a gente tem uma quantidade que usa naquele dia. Se passar daquilo, não pode, porque aí ela pode ter problema. Passar alguns dias e voltar no consultório. É isso aí. Incrível, hein? Muita coisa bacana, né? E nós trouxemos uns vídeos para mostrar para o pessoal de casa do que tu faz com a harmonização, é isso? Eu trouxe alguns vídeos para mostrar para as pessoas a ciência como ela está hoje, né? Hoje a gente faz uma avaliação em 3D da face do paciente. E aí, quando a gente executa esses procedimentos de toxina, de preenchimento, de bioestímulo, a gente consegue comprovar o efeito que ele fez, tirando uma foto depois de 21 dias desse paciente. Então eu trouxe algumas harmonizações que foram feitas em nariz, em mento, né, que é o queixo, um lifting facial, trouxe também com fios. Vamos rodar? Mais um caso aí de sucesso, paciente, 1 ano de tratamento, vocês podem ver as imagens azul, onde você tem o aumento do tecido, onde está em amarelo é a diminuição do tecido. O paciente nesse 1 ano realizou alguns procedimentos que vão ser ensinados no nosso curso em Miami, no Mark Institute, de 7 a 9 de outubro. Eu convido todos vocês para conhecerem essas e outras técnicas. Clique no link abaixo para saber mais sobre isso. Tu também dá um curso em Miami, né? Eu Começou dou um curso, em São Paulo, daí o sucesso foi tão grande.
E aí o que acontece? A gente dá esse curso em Miami já há mais de 8 anos para médicos e dentistas. É um curso onde ele tem todo um treinamento em anatomia da face. Então eles utilizam uma coisa que no Brasil não tem, que se chama Fresh Frozen Specimens, que são os cadáveres frescos. As pessoas quando morrem nos Estados Unidos, é normal lá as pessoas doarem o corpo para pesquisa, né? Diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, muitas pessoas, se doassem órgãos, não ia ter essa fila para transplante de órgãos que a gente tem. E lá nos Estados Unidos é muito comum. As pessoas doam o corpo para pesquisa, e nesse centro, que chama Markey Institute, é o maior centro de anatomia e de estudo em cadáver fresco de Miami. Lá, como funciona? A pessoa está no hospital, então é decretado morte cerebral, tudo, aí vai um caminhão, pega esse corpo e refrigera, né? Ele usa nitrogênio líquido, congela esse corpo, traz para um centro, e esse centro depois ele distribui os corpos na medida que as pessoas solicitam, as entidades de trabalho sério em estudo de anatomia e patente também, e técnicas. Então no nosso curso a gente pega essas faces e a gente faz treinamento com ácido hialurônico, com fios, com um monte de coisa, de procedimentos de harmonização, e aí depois a gente consegue o quê? Abrir esses espécimes e ver se a pessoa fez a colocação do ácido hialurônico no local correto. Se ele não cortou nervo, se ele não pressionou a artéria, se ele não... se ele fez na camada certa o bioestimulador para ele bioestimular, se ele pôs profundo não vai bioestimular, enfim, para ele ter aquela noção do que ele está fazendo. Então, pessoas que querem saber como elas estão trabalhando, pessoas que querem ter um upgrade, aí, médicos e dentistas, esse curso hoje ele é focado nos médicos e nos dentistas, por ordem americana, não por minha ordem, mas por ordem americana. Então a gente leva pessoas do Brasil e pessoas do mundo inteiro que querem fazer esse curso, que vai ser agora em outubro, a nossa, sei lá qual edição. Eles ficam 3 dias internados lá com a gente, fazendo esses treinamentos. Então eu levo uma equipe de professores daqui, tem professores dos Estados Unidos. A gente tem um centro que ele vai ter 2 dias de aula teórica só voltada à técnica. Então a gente tem algumas técnicas que são embasadas cientificamente. E depois ele vai para um dia inteiro em prática com os cadáveres frescos, onde ele treina essas técnicas e depois eles dissecam com uma anatomista fantástica de Miami, onde ela dá todo o pulo do gato de anatomia, onde é o risco, onde não é, para as pessoas se sentirem seguras em fazer os procedimentos de harmonização. Para a gente não ver o que a gente vê aqui como necrose tecidual, necrose de nariz, boca torta, enfim, pessoas que até ficam cegas com esse tipo de procedimento. Então é um procedimento que tem que tomar muito cuidado, saber onde vai fazer, com quem vai fazer, qual produto usar. Não adianta, como tu falou, procurar comprar no Mercado Livre, não adianta querer procurar o mais barato, porque muitas vezes isso vai ocasionar um grande problema, né? Sim, porque tudo tem um preço, né? Um profissional estudou, então acho que isso que é um grande problema. As pessoas elas buscam, né, encontrar mais barato e isso no final sai mais caro. Elas buscam primeiro o mais barato, profissional. E esse profissional que é mais barato, para ele conseguir vender naquele preço que ele está propondo, ele vai ter que comprar também um produto mais barato. Então, na verdade, a gente ganha a mesma coisa. O que cobra mais caro ou o que cobra mais barato, a gente ganha a mesma coisa. O que difere é que aquele utiliza produtos reconhecidos, produtos com durabilidade, produtos com Anvisa, produtos com segurança, e os outros, às vezes, compram no Mercado Livre e acaba injetando num paciente, e aí o produto não dura, o produto incha, o produto tem efeitos colaterais, o produto dá nódulo, o produto tem que ser tirado com cirurgia, enfim, aí vira um transtorno na vida das pessoas. Então isso é bom para deixar as pessoas de casa entenderem que é importante a gente procurar profissionais qualificados e que tenham toda essa expertise do mercado, né? É importante ver a qualificação do profissional, é importante saber qual produto vai ser usado nela, se o produto tem validade, se o produto foi comprado tudo certinho,
Porque não é só também ter o produto, ele tem que ser armazenado no nosso consultório corretamente. É né? como um vinho. Não adianta tu comprar um vinho caro se não foi bem armazenado. Se deixou no sol, o produto estraga. Pode ser um vinho carésimo. E falando em vinho, é a mesma coisa. Toxina botulínica, né, que é o Botox. É a mesma coisa do que vinho. Vinho a gente tem um monte. Todos são iguais? Não. Então, Botox, ele não é igual a outras toxinas. Cada um é diferente do outro. Então, as pessoas fazem Botox e às vezes não estão colocando Botox. Não estão injetando Botox. Estão injetando outra toxina de outras marcas. E marcas de outros países. Marca chinesa, marca alemã, marca... Enfim. E não o Botox. Então... Aí vai da consciência de cada um, do paciente, porque antes ele está pensando no dinheiro, e depois ele está pensando no que aconteceu e como eu vou tratar esse problema. E às vezes o tratar um problema desse custa muito centenas de vezes mais caro do que o tratamento. E outra coisa, a sequela que ele tem. Psicológica, traumática. Né? Não, e sequela mesmo, ele perder a ponta do nariz, perde o lábio. Acontece mesmo, Rodrigo? Acontece. A gente já tratei de várias intercorrências. Caso finalizado aí com sucesso, uma técnica que muitos profissionais têm muito receio em fazer por conta de desconhecimento de anatomia da região, de produto. Enfim, aí eu convido a todos vocês, profissionais, médicos e dentistas, a realizar o nosso curso em Miami, na Flórida, de 7 a 9 de outubro, para você aprender essa e outras técnicas e ter sucesso no teu consultório, como a gente já tem há alguns anos nos casos de harmonização facial. Clica no link abaixo para saber mais. Vamos lá que ele vai colocar na imagem. Aí eu peço para dar pause e a gente explica aqui. Aí. Aqui mostrando onde foi feito o aumento da correção daquele nariz. Aqui a diminuição. Para quem tem aquele nariz mais largo, a gente também consegue afinar o nariz. Olha como o nariz era caído e olha o quanto eu consigo levantar o nariz. Procedimento. Então, realmente, a pessoa, além de ter a estética, ela ganha em função, porque ela respira melhor. Né? Então as pessoas, se você pegar a ponta do teu dedo, pôr na ponta do teu nariz e levantar quase nada, você vai ver como entra muito mais oxigênio. Né? Então aqui, essa pessoa, uma das coisas que ela me falou foi assim, nossa, Rodrigo, como eu estou respirando melhor. Então é a estética associada à função. E olha o quanto levantou. E olha como era antes essa dobra e aqui como ficou reto. Então são casos assim, fantásticos que eu falo de, lógico, com a técnica correta, com uma avaliação correto, com o profissional correto. A gente consegue devolver estética e função imediatamente. E a gente sabe que um procedimento de rinoplastia, que é uma cirurgia plástica feita em hospital de nariz, ela demora 1 ano para cicatrizar 100%. E também tem um dado estatístico que aproximadamente 25% das cirurgias de nariz, elas têm que ser refeitas. Então, muitas vezes, essa refação dessa cirurgia é feita com ácido hialurônico. E outra coisa importante, que às vezes a pessoa está com medo de fazer uma cirurgia definitiva. Então, a gente faz com ácido hialurônico para ela ver como fica também, e ela consegue depois optar se ela vai fazer ou não uma cirurgia definitiva. E deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que muitas pessoas de casa gostariam de fazer. Dentista é autorizado a fazer essa harmonização? Porque isso fica muitas vezes isso era uma briga que teve há muitos anos atrás, né, por reserva de mercado da medicina, mas hoje... Sim, já é uma especialidade da odontologia, a harmonização orofacial é uma especialidade. O dentista, ele é apto, né? Existem cirurgiões dentistas que uma das áreas é a bucomaxilofacial. Então hoje a gente faz, há anos já se faz cirurgia de pôr o queixinho para fora, de quem tem o queixinho para dentro, né? Aquele paciente que tem o queixão para fora, que a gente chama de classe 3, a gente devolver o queixo para trás, a maxila jogar para fora.
traumas de face em hospital, quando fraturava, quem mexia em toda essa região, quem mexe em toda a região é o cirurgião dentista bucomaxilofacial. Então a gente já fazia isso. Acupuntura também é uma especialidade da odontologia. Medicação, dentista ele pode medicar em todas as áreas. E Botox ele é uma medicação biológica, né? Então o dentista ele pode usar, já poderia, antes de ter o título de especialista e autorização para fazer. Isso a gente já podia ter feito. Mas sim, a odontologia deixou tudo certinho, que os profissionais que fazem esse processo, ele tem que estar habilitado a fazer. Muitos têm especialidade na área, né? Quem quer estudar mais, quem quer pegar casos mais complexos, sim. Mas já é uma especialidade garantida, rotulada, carimbada, e que sim, os profissionais dentistas, eles podem fazer a harmonização tranquilamente. Você tem algum relato diferente para contar para a gente? Alguma coisa que assim, curiosa para contar? De qual área, assim? Qualquer área. Não, eu vejo assim, hoje os consultórios, né? Quanto mais especializado a gente mais a gente consegue ver problemas dentro dos procedimentos dos pacientes que foram realizados, né? Então, às vezes a pessoa tem dor de cabeça, às vezes a pessoa tem dor de ouvido, né? Então, pacientes que às vezes chegam comigo, dor de ouvido, já foi no otorrino, já foi no neurologista, já foi em todos os lugares, então eles não tinham um bom diagnóstico. E sim, um bom diagnóstico, através de exames, né, complementares, traz sim a melhoria da qualidade de vida desses pacientes, né? Então eu acho que quando eles procuram um profissional, né, confiam no profissional, quando as pessoas têm esse link de relacionamento paciente-profissional, a conversa do que a pessoa quer, do que se pode ser feito. Então eu acho que tudo é um planejamento, é um passo a passo, né? Tanto a parte dos dentes, a parte da face. A gente sabe muito, mas não quer dizer que a gente indica tudo para todas as pessoas, né? Tem as pessoas que querem só resolver um determinado problema e para isso você tem que conhecer muito para dar aquele resultado de acordo com o quanto ela quer investir naquele procedimento e assim por diante. Então o que eu vejo é que, infelizmente, a pandemia ela trouxe alguns profissionais que estudaram online durante 2 anos e se formaram, né? Eu vejo hoje o estudo no Brasil, nas faculdades, muito mais parte financeira do que se informar e capacitar um profissional. A gente aumentou muito os cursos profissionalizantes pós curso de graduação, porque as pessoas saem hoje da faculdade sem clínica, sem conhecimento. Enfim, é lógico que tem aqueles que vão buscar conhecimento, vão atrás, leem, faz estágio, faz isso e tal. Não dá para globalizar. Mas a grande maioria hoje sai olhando pro teto. E aí vão buscar estágios, vão buscar... Então a vida se tornou mais longa, né? Esse crescimento do profissional. Qualificatório, né? Qualificatório, exatamente. E conta pra gente, se a gente quiser se inscrever no teu curso, aonde que o pessoal te procura, quais são as tuas mídias, como é que a gente faz para te encontrar? Tem o meu Instagram, que fala bastante do que eu faço, que é o @RodrigoBlas. A gente vai colocar aqui embaixo. Tem o de cursos específicos, que é @B4Cursos, que esse também é o voltado para o curso. E no @RodrigoBlas tem todas as minhas informações. Se eles quiserem marcar uma consulta, consegue marcar pelo Instagram. Consegue. Rodrigo, mais alguma coisa para falar para o pessoal de casa? Sobre esse medo, as inseguranças, a harmonização? Hoje você só não vai num consultório dentário se você não quiser. Eu falo assim, se você não... Por quê? Porque hoje a gente tem todas as tecnologias, todas as alternativas. Quando a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro, muitas vezes o dinheiro é um fator limitante. Então o que a gente fala? Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode se planejar. Às vezes um tratamento faz em 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas tem que ter um começo, um meio e um fim, né? O que não pode
a pessoa ficar sem fazer o tratamento. Porque aí, sem iniciar um tratamento, ou ele perde um dente, ou ele tem uma infecção, ou ele tem outros problemas, né, estéticos. Se ele faz procedimentos faciais sem um planejamento, ele não vai ter o resultado, ele vai falar mal do procedimento. Então, os riscos de cada procedimento. Então, o que eu falo é procurar um profissional que a pessoa tenha essa empatia, que é a parte mais importante, porque o profissional tem que gostar do paciente para atender e vê-lo por muitos anos. Tem pacientes que eu trato há mais de 20 anos. Então, a gente tem uma empatia, virou amizade, virou relacionamento, né? Eu falo assim, a gente tem um relacionamento, vai, janta na casa do um, do outro, acaba se tornando uma grande família. E o consultório, eu acho que é isso, é a confiança no profissional, a confiança no paciente. Então, eu falo que um bom profissional é aquele que consegue tirar do paciente o que ele gostaria, quanto tempo ele gostaria que ficasse pronto esse procedimento, esse tratamento, e bolar um planejamento e um tratamento dentro dos custos que ele pode, sim, pagar por isso. Então, eu acho que esse é o excelente profissional. Perfeito. Rodrigo, muito obrigada pela tua presença e acho que nós precisamos marcar um outro programa para falar sobre outras coisas, que ele tem muitas coisas, ele tem uma parte culinária também incrível, né? Vamos marcar. Vamos sim, fico à disposição. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E até a próxima semana.